Olá, pessoal. Bem-vindo à terceira aula, né, da oficina de assessoria de imprensa para artistas independentes. Mas antes de entrar de fato no assunto da terceira aula, eu queria comentar uma coisa ainda dentro do assunto de lead, de sublead, né, que eu acho que seja interessante, e eu estou trazendo como exemplo aqui esse release que eu produzi a respeito não de um lançamento musical, né, de um single ou de um EP, enfim, mas do lançamento de um evento musical, né, nesse caso aqui de um evento que mistura música, teatro e poesia, que foi o show espetáculo Pedaço de Tempo, né, que foi produzido, né, foi realizado pelo coletivo de artistas do qual eu faço parte também, e eu era responsável pela assessoria de imprensa, né. E aqui, né, tem uma coisa muito interessante, né, que eu acho importante de notar, né, para quem acha interessante saber um pouco mais da diferença de um lançamento de um single músico tal para um evento, por exemplo, tem uma particularidade que eu acho importante ressaltar e por isso que eu estou, né, achei importante trazer antes de seguirmos no conteúdo. Bem, aqui, ó, o lead normal, tem aqui o CAIS, né, que é quem está realizando, os dias aqui, ó, né, quando será realizado e o que será realizado, tá aqui o show espetáculo Pedaço de Tempo, enfim, aqui, ó, a apresentação também, né, um sinônimo aí para o show espetáculo, enfim, para deixar, não deixar o texto cansativo, repetitivo, e aqui eu trago um pouco do horário, né, importante também, quando tem um horário específico, ressaltar isso, o local, mas, enfim, fala um pouquinho aqui também, ó, do que se trata, né, o que está sendo noticiado, no caso do show espetáculo, mas o que eu quero falar, de fato, é isso aqui, ó, os ingressos podem ser adquiridos, né, diferentemente de quando a gente está noticiando um release, noticiando o single, né, noticiando o lançamento de uma música, de um EP, em questões de shows, né, em questões de evento, é sempre importante a gente frisar, ainda no lead, né, qual a forma de ingresso mesmo, se é gratuito, frisa no lead, se não é, como é o caso desse exemplo aqui que eu estou trazendo, aí colocar como pode ser adquirido o ingresso, né? E coloquem um link aqui, ó. Isso aqui já é o link para quem tem interesse já em clicar, né? Ou então, se vocês, enfim, tem como deixar o link aqui inteirão mesmo, né? E também tem, caso prefiram, né? Colocar ele escondidinho assim, ó. Aqui eu coloquei, por exemplo, se eu quero deixar o link dentro do Simple aqui, né? Aí coloco aqui, seleciono e venho aqui, ó, nesse botãozinho, inserir link dentro do Google Docs, né? E se você está fazendo em Word, provavelmente também tem essa ferramenta lá. E aí vai aparecer aqui você coloca o link, por exemplo, esse link daqui, estou colocando esse mesmo link, né? Que é o link através do qual estavam sendo realizados a venda de ingressos. E aí clique em aplicar, ele fica azulzinho aqui, quando clico, olha, já tem como direto para o link. É importante trazer isso logo no lead também. Enfim, e depois, né, eu continuo no assunto que eu já falei já foi discorrido na segunda aula, né, e interessante aqui, ó, já também frisei aqui, ó, será realizado com o objetivo de, aqui é respondendo, né, a pergunta por quê, né, o porquê desse evento está sendo realizado, no caso, caso esteja realizando um show de lançamento de single, né, esse show está sendo realizado em virtude do lançamento de single, enfim, importante trazer, e nesse parágrafo mesmo, no sublíder, eu já trouxe a fala que humaniza, né, do artista, né, ou de um representante do coletivo aqui, como é esse o caso. Mas, enfim, simbora para o assunto de fato da terceira aula, né, a gente vai continuar discorrendo sobre a produção de release, agora nos parágrafos subsequentes ao lead, ao sublead, falar um pouquinho também sobre o título, né, também sobre o final. Vamos embora. Então, o corpo do texto, né, na verdade tem todo o corpo do texto, mas o corpo do texto que eu trago aqui é em relação aos parágrafos subsequentes ao lead e ao sublead, né? É importante que sejam os dois parágrafos, né? Na aula anterior eu ressaltei isso de ser uns 4 parágrafos ali, né? O lead com as informações principais, sublead aprofundando um pouco mais, mas ainda com informações importantes, e os dois últimos parágrafos tecendo mais, né? Falando um pouquinho mais sobre o que está sendo noticiado, né? Sobre o single, sobre o lançamento de um evento, talvez, enfim, e sobre particularidades de fato. Aí eu trago aqui alguns exemplos, né, do que pode ser discorrido nesses dois parágrafos, né, parceiros importantes para o processo, né, produtor, quem está somando com você nesse processo, se tem alguém na direção de arte, por exemplo, né, enfim, questões interessantes da produção também, e depoimento do próprio artista, né, que humaniza o trabalho, dá identidade,
e deixa mais chamativo também, né? Deixa o texto um pouco mais fluido, né? Tenta entender, daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho, mas no release que eu falei sobre Tenta Entender, eu deixei no corpo do texto, mas também, como vocês viram, né, agora no início da aula, no release do evento, né, eu também coloquei esse depoimento do próprio artista no sublead, né, que também é interessante, né, já deixa ali logo no sublead um pouco de curiosidade, e também a fala, ela já falava do próprio, né, do próprio do próprio show espetáculo que estava sendo noticiado, né? Então, a depender da fala, você vai escolhendo, né? Se fica no sublead ou se fica nos parágrafos subsequentes de fato, né? Vamos seguir aqui. Outra coisa, depois que a gente tem o lead, o sublead e os dois parágrafos falando sobre o texto, né? O que eu acho importante é trazer um leve histórico em um ou dois parágrafos, ou sobre o artista, ou sobre o coletivo em questão, enfim, sobre o quem, né? Respondendo daquelas perguntas, né, feitas, respondendo quem, né? Quem de fato está realizando esse lançamento de single, né, ou esse show. E aí falar, enfim, de momentos importantes da carreira, né? A atuação, em quais vertentes artísticas ele atua e de que forma, né? Se é carreira, solo, se é uma banda, né? E aí descreve quem está na banda também. Experiência, né? Enfim, festivais importantes que a banda tenha por virtude ganho, né? Ou então em premiações também. E também as redes sociais, que é interessante deixar, né? Para quem se interessou de fato por aquele release, né, que ele possa conferir as redes sociais, ou até mesmo para o próprio jornalista, né, que está recebendo esse release, para que ele possa lá conferir, enfim. Às vezes acontece, viu? Em conferir quem é esse artista de fato, né, enfim. E por isso também é importante, né, saindo um pouquinho do assunto, mas também ter essa preocupação com as redes sociais, né, de estar aparentemente, né, não organizado, não necessariamente organizado, né, esteticamente, mas que tem ali registros, enfim, da sua profissão, de fato, né? Continuar aqui no slide. Depois eu vou mostrar tudo isso como se adequa dentro do release também, viu, gente? Enfim, esse aqui é um final aqui, deixa eu tirar um pouco a câmera tá. É o final do release, né, que resume de forma bem objetiva as principais informações do release, né, o que está sendo noticiado, respondendo aquelas primeiras perguntas que eu falei na aula 1, né, e na aula 2 também, né, de forma bem objetiva, bem resumida, bem no final do release, né. Então, normalmente vem com esse título aqui, ó, serviço, e o que está sendo noticiado, né, lançamento do single TPD, né, trouxe o exemplo desse lançamento que eu fiz, quando, 6 de agosto, né, na sexta, se tiver horário mais específico, também colocar separado, e o formato aqui, né, porque também tem muito disso, né, principalmente nesses tempos de pandemia, né, se é o formato presencial no caso do show, se é formato híbrido, né, aqui como era o lançamento de um single, né, onde ele estaria disponível, né, nas plataformas digitais, e é interessante também citar já algumas, né, de antemão. Seguindo aqui, uma coisa aqui, agora vamos entrar, né, se lembram quando eu falei, primeiro produzam um release, né, depois façam um título e subtítulo, porque as informações, né, vão estar mais claras, né, para vocês, do que é mais importante está sendo, né, destacado, né. E algumas dicas sobre o título aqui, né. Primeira coisa é que ele deve ser informativo, né, ele deve ser objetivo também, né, e falar de fato o que está sendo realizado de forma clara. O principal é isso, o que está sendo realizado. A necessidade de verbo também, o título deve ter verbo, e sempre frisando que eu já falei na aula anterior também, né, desse verbo estar no presente, né. No release, enfim, se é uma coisa futura, pode ser ao longo do release, né, se é uma coisa futura, um lançamento de single, né, enfim, você está enviando o release no início da semana, e o single vai ser lançado na sexta. Aí, claro, né, o uso será realizado, mas no título sempre coloca, tal artista lança primeiro single nesta semana, por exemplo. Enfim, o verbo no presente, de fato, é importante, né, já destaca um certo profissionalismo mesmo da assessoria de imprensa, né, e uma proximidade, né, já com modus operandi de fato, né. Bem, seguindo aqui no tempo verbal no presente, que foi o que falei, e aqui o sutiã, olha, no subtítulo, ou sutiã, né, que ele deve complementar, aprofundar o título com informação importante ou interessante. E as informações, né, do título sutiã também devem estar presentes no lead, né? Eu acho que eu já falei isso aqui na segunda aula, né, como a gente estava conversando, no início da segunda aula eu falei isso. E deixa eu mostrar para vocês, de fato, né, agora que temos aqui finalizado essa parte.
do texto em si, né? Carregando aqui, trazer o exemplo para vocês, primeiramente do lançamento do single mesmo. Vamos aqui. Olha. O que está sendo noticiado de fato, né? Que é o lançamento do novo single nessa sexta. Esse adjetivo também é importante, né? O novo, principalmente quando é single, isso traz, reforça esse ar de novidade, né? Não é obrigatório, claro, mas enfim, achei interessante, né? Principalmente de quando é um lançamento novo, assim, bem recente, e nesse caso também era o primeiro single, né, da carreira solo. E, enfim, aí nessa sexta aqui, ó, tô falando o quando, né? O que, o novo single, e quem aqui, ó, o artista em questão, né? Interessante também, né, notar que fala o nome de artista, aqui, se possível também fala de onde ele é, né? Traz essa, principalmente se o seu objetivo são para releases locais, né, gente? E aqui, ó, no subtítulo eu aprofundei um pouco as informações. Aqui, olha, eu já falo o nome do single, né, o nome da canção que está sendo lançada, que o single dá início, né, à nova fase da nova fase na carreira do cantor, compositor. Já fala também a atuação aqui, tá vendo? Tudo informação importante, gente. E essas informações estão aqui no lead também, né? O que está sendo noticiado, o nome do single, o artista em questão, enfim. E aqui, ó, no corpo do texto dessa fase aqui, ó. Tem aqui o lead, tem aqui o sublead também. E aqui eu já começo a falar um pouco, né, questões um pouco mais aprofundadas, né? A escolha, né, do lançamento no formato, né, a estética que foi priorizada. Tem também aqui, ó, o produtor, aquela questão que eu falei, né, de como foi o processo de gravação, né, e quem participou junto desse processo. Aqui eu falo sobre o produtor musical, falo também sobre a parceria, né, com a diretora de arte, enfim. É para aprofundar mesmo essas questões de produção, gente. E também nesse texto aqui, por exemplo, olha, eu deixei aqui, ó, aquela fala que humaniza um pouco mais para o final, né? Eu gosto ultimamente dos últimos trabalhos, eu tenho utilizado, né, como eu mostrei, ou no sublead ou no terceiro parágrafo, porque já humaniza o texto um pouco mais perto, assim, né, um pouco mais perto das informações principais. Enfim, e esse último parágrafo aqui, né, é um pouco do histórico, né, aquilo que eu falei. Normalmente também, né, às vezes a gente coloca aqui sobre o artista, ou sobre o coletivo, né, só para dar uma diferenciada. Isso aqui é, de fato, falando sobre o que está sendo noticiado, isso aqui são informações, né, sobre o quem que está realizando o lançamento. Também eu vou mostrar também o release do evento, né, que eu fiz, assessoria de imprensa. E aqui, ó, os dois parágrafos falando, né, as composições, falando também do gênero, né, das músicas do show espetáculo, né? Aqui também o formato, né, a estética, o diretor também, ó, falando sobre aquele processo, né, sobre aquela dica, né, de falar quem está participando do processo, a direção artística aqui, né? E também, ó, uma coisa interessante, principalmente nesses tempos de pandemia, né, é falar um pouco sobre as normas mesmo, assim, né, de entrada, as vagas são limitadas, quantas vagas são, né, reforçar que está seguindo os protocolos também, né. Também tem essa questão aqui que talvez seja interessante nesses tempos, assim, ó, que é a obrigatoriedade, né, de estar com o cartão vacinal completo, né, as informações importantes para estar de acordo com as normas de segurança sanitária, né. Tomara que, enfim, em um futuro próximo, né, não precisamos mais estar reiterando essas informações. E aqui, ó, o histórico, né, sobre o coletivo, que no caso é o coletivo de artistas independentes, né, do Agreste. Aqui eu falo um pouco, né, do objetivo, né, do coletivo, e também quem faz parte, né, ou do coletivo ou banda. É interessante, enfim, falar o nome, né, de quem integra e qual a sua função de fato. E aqui o serviço, né, aquelas últimas informações, né, de forma objetiva, falando que está sendo noticiado, quando, o horário específico. Aqui no caso de evento, né, tem um local de fato, e os ingressos, coloquem os valores também, né, principalmente nesse momento aqui, né, também junto com um link, né, que dá
o link através do qual o pessoal pode adquirir os ingressos, né? E também uma coisa muito presente também, principalmente nos tempos pandêmicos, né? É o formato de apresentação, né? Se é presencial, se é híbrido, ou se é apenas virtual, enfim, interessante estar destacando isso também, beleza, galera? E vamos seguindo aqui. Pronto, com isso a gente finaliza, né, essa terceira aula, né? E na próxima aula nós vamos ver de fato algumas dicas, né, sobre dicas de como enviar, né, alguns métodos que fazem de fato a diferença na hora de estar enviando para os portais de comunicação, para os jornalistas em questão. Beleza, gente? Até a quarta e última aula.